Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre a classe particular de sistemas, que são os sistemas lineares. Então vamos lá, vamos começar. Então a ideia é que a gente se foque agora nos sistemas lineares invariantes no tempo, que são os sistemas L e T. E o foco principal é tratar a relação entre o sinal de entrada e o sinal de saída quando a gente representa esses sinais no domínio temporal. A grande vantagem de utilizar os sistemas LT é que eles facilitam, de você analisar esses tipos de sistemas, é a facilidade da análise, que permite uma compreensão mais aprofundada das propriedades dos sistemas e o uso de um conjunto de ferramentas poderosas que, como é o caso da convolução, que a gente vai ver mais para frente. Uma vantagem também é que, apesar dos sistemas reais serem não lineares, a maioria deles, muitos processos físicos podem ser bem aproximados por sistemas lineares invariantes no tempo. E como existe a facilidade da análise, então a gente procura estudar esses tipos de sistemas. Uma vantagem, então, é que para esses sistemas lineares invariantes no tempo, o princípio da sobreposição das fontes, aquele princípio que diz que a soma de entradas ponderadas resulta na soma de saídas ponderadas correspondentes. Então a gente pode representar qualquer combinação de impulsos unitários por meio dessa propriedade, o que leva à definição de convolução, como a gente vai ver. Bom, então para a gente começar a análise, a gente determina então a resposta genérica. Considere um sistema genérico com entrada x qualquer, x de t, e uma entrada y de t, como está mostrado na figura. E a gente vai estudar como eu posso, para um sistema linear invariante no tempo, representar essa saída y em função da entrada x. Então, para isso, a gente considera uma primeira entrada como sendo um impulso unitário. Então, a saída do sistema, quando a resposta, desculpe, a saída do sistema quando a entrada é um impulso, se chama resposta ao impulso. E nós vamos representar pela letra H, pelo sinal H de t. Então, H de t a partir de agora, por definição, será a resposta do sistema a um impulso, ou seja, a resposta ao impulso. Ok? Isso vale para qualquer sistema, não só sistema linear invariante no tempo. Tá? Mas no caso dos sistemas lineares invariantes no tempo, a gente tem uma característica especial. Bom, então aproveitando o princípio da invariância no tempo, desses sistemas, se eu colocar um deslocamento na entrada, delta de t menos tal, ou delta de t menos t grande, pela propriedade da invariância no tempo, a resposta, que é a resposta ao impulso, será h de t deslocado, ou seja, h de t menos um t grande aqui, t maiúsculo. Bom, então a gente quer mostrar o que acontece se eu coletar um monte de impulsos deslocados de diferentes deslocamentos e somados, como isso vai se mostrar na saída do sistema linear invariante no tempo. Então, para isso, a gente vai considerar um pulso retangular de altura unitária e largura delta de tal, como está mostrado na figura. E eu vou considerar um sinal qualquer, x de t, como sendo representado, x de t é esse gráfico contínuo aqui, e eu vou representar por uma aproximação x de t a partir de pulsos desse tipo aqui deslocados. Então, eu tenho esse primeiro pulso representando a amostra nesse instante, eu tenho esse segundo pulso representando a amostra nesse instante, terceiro pulso e assim por diante. Então, a soma de todas essas funções retangulares deslocadas de infinitas posições será uma aproximação em escada do sinal x de t. O valor em cada pulso aqui, para cada pulso deslocado, será x de n delta tal, correspondente a um pulso deslocado para o instante t igual a n delta tal. Então, esse impulso aqui, esse pulso, desculpe, seria p de t menos n delta tal.
e o valor do pulso naquele instante é o valor da amostra do sinal contínuo, que é x de n delta tal. Então, matematicamente, eu tenho que o seguinte, ó, o sinal x de t, esse sinal x de t que eu quero representar pela soma de impulsos, ele vai ser, se eu fizer a área do impulso, desculpe, se eu fizer a largura do pulso tender para zero, eu vou ter esses retângulos tendendo aos pontos do sinal infinitesimal, certo? Então, o que é que eu tenho? Ó? Que multiplicar cada uma das amostras em cada um deslocamento do pulso e fazer a largura do pulso tender para zero, no limite, somando todo mundo, essa vai ser a representação do sinal x de t. Aqui eu posso rearranjar a equação, ó, só multiplicando por delta tal em cima, no numerador e no denominador. Então eu vou ter, ó, x de n delta tal dividido por delta tal. E o pulso deslocado multiplicado por delta tal. Tá? Só fiz multiplicar delta tal em cima e delta tal embaixo. Aí esse termo aqui, ó, se você observar direito, esse termo que está em colchetes multiplicado pelo pulso, ele representa um pulso no instante t igual a n delta tal, cuja amplitude desse pulso é x de n delta tal, delta tal. Se eu fizer delta tal tender a zero, o que significa? Este termo aqui, ó, que é a amplitude do pulso, ele vai tender para infinito, e a largura do pulso vai tender para zero. Bom, largura de uma função tendendo para zero e a altura tendendo para infinito é o impulso. Então, no limite, esse produto vai tender para um impulso no instante onde o pulso estava acontecendo, multiplicado pela área daquele pulso, que é o valor da amostra de x naquele instante. Bom, mas isso aqui, ó, portanto, é uma representação alternativa do sinal x de t, em que eu estou considerando somas infinitas de impulsos deslocados e ponderadas, esses impulsos ponderados pelo valor de cada ponto em que um impulso ocorre da função x de n, x de t. Bom, então, de uma maneira genérica, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou deixar, eu vou mostrar graficamente, não, desculpa, não vou mostrar graficamente não, vou mostrar do jeito que está aqui. Então, ó, considere que você tenha um sistema linear invariante no tempo, e eu vou considerar para cada entrada o que acontece com a sua saída. Então, ó, se eu tenho um impulso na entrada, a resposta do sistema vai ser a resposta ao impulso, ou seja, colocando x de t igual a delta de t, a saída será h de t, que é a resposta ao impulso. Tá? A resposta ao impulso é a saída do sistema quando a entrada é um impulso. Se eu desloco este impulso de um fator qualquer, pela propriedade da invariância no tempo, a saída será deslocada, de mesmo valor. Então, delta de t menos n delta tal como entrada, gera na saída do sistema h de t menos n delta tal. Se eu multiplico esta função por uma constante, que é o caso aqui, ó, x de n delta tal vezes delta tal, isso aqui é uma amostra de x, e isso aqui é um valor constante. Pela propriedade da linearidade, a saída será multiplicada pelo mesmo valor da constante. Então, a saída que era isso vai virar a mesma multiplicada pela constante que a entrada foi multiplicada. Se agora eu tomo a somatória de todos esses valores e tomo o limite, isso aqui continua sendo uma função linear, portanto, vai se replicar na saída. A soma desses impulsos deslocados ponderados vai ser a mesma soma das saídas ponderadas. Tá? Se eu somo várias diferentes pelo princípio da linearidade, eu tenho as várias as somas das várias ponderações. Bom, mas quem é isso aqui? Ó? Isso aqui é o que a gente observou anteriormente, como eu tinha definido, é o valor de x de t.
Bom, mas eu já tinha definido anteriormente, se eu coloco x de t na entrada, qual vai ser a saída? Y de t. Portanto, ó, eu posso chamar isso aqui de y de t. Então eu tenho agora uma representação para y de t para uma entrada genérica x de t. Só reescrevendo aqui, ó, y de t será essa soma ponderada tomada no limite, e isso aqui nada mais é do que, ó, quando delta tal tende para zero, essa soma tende para uma integração. Então isso aqui será, eu vou substituir n delta tal por tal, que é a variável de integração, e delta tal por d tal, que é o símbolo da do valor diferencial, né? do infinitésimo que a gente está considerando. Então, y de t, que é a saída do sistema linear invariante no tempo, para uma entrada genérica x, vai ser a integral de menos a mais infinito, de x de tal, h de t menos tal, d tal. Uma coisa importante aqui, ó, é que isto aqui é uma função de t, portanto, a integração tem que ser em outra variável que eu estou chamando de tal. Então, esta integração ela é obtida em tal, você tem que rebater o valor de h, deslocar para um valor t qualquer e fazer a integral do produto dessas duas funções. Esta integral aqui se chama integral de convolução ou simplesmente convolução. E ela é representada por este símbolo aqui, ó, do asterisco. X, dadas as duas funções x1 de t e x2 de t, a sua convolução x1 asterisco x2, ou seja, a convolução de x1 com x2 é dada pela integral do produto entre x1 de tal e x2 de t menos tal avaliado em tal. Ok? Então, com essa definição, a gente tem uma nova representação para a saída de um sistema linear invariante no tempo, considerando uma entrada genérica. Se a gente observar esta equação, deixa eu colocar para frente aqui. Então, para esta equação aqui, ó, se você tem um sistema linear invariante no tempo, a resposta ao impulso do sistema é o h de t. Logo, para uma dada entrada qualquer genérica, se você conhecer h de t, você aplica a integral de convolução e obtém a saída para essa entrada. Ou, em outras palavras, conhecendo-se a resposta ao impulso, você consegue obter a saída de um sistema linear invariante no tempo para qualquer entrada usando a integral de convolução. Por isso é que h de t, para sistemas lineares invariantes no tempo, descreve completamente as propriedades do sistema. Porque, uma vez de posse de h de t, você consegue obter a saída do sistema para qualquer entrada, usando a integral de convolução. Então, esta ferramenta agora passa a ser uma ferramenta poderosa para análise de sinais, sistemas lineares invariantes no tempo. Bom, algumas propriedades importantes da convolução, não vou provar aqui não, a prova está no livro, na apostila, e aí vocês podem dar uma olhada depois, mas é bom a gente conhecer essas propriedades. A primeira delas é que a convolução é comutativa, ou seja, tanto faz eu fazer a convolução de x1 com x2, quanto fazer a convolução de x2 com x1. O que isso significa? Ó, como é que você obtém a convolução? Uma das funções vai ser deslocada, vai ser rebatida e deslocada. Rebatida porque é menos tal, e deslocada porque você soma o valor t a esse rebatimento. Então você pode fazer isso aqui tanto com uma quanto com outra função, porque a convolução ela é comutativa. Uma outra propriedade da convolução é a propriedade da distributividade, ou seja, a convolução de uma função x1 com a soma de duas outras é igual à soma das convoluções entre x1 e uma e x1 e outra. Certo? Então ela é distributiva, a convolução. Outra propriedade, a convolução é associativa, ou seja, convoluir um sinal x1 com a convolução de outros dois, x2 e x3, é equivalente a você convoluir os dois primeiros, x1 e x2,
e do resultado dessa convolução você convoluir com a terceira função x3. A associatividade. O deslocamento diz que se você tem uma convolução, tem como resultado de uma convolução uma função, por exemplo, c de t, então se você deslocar uma das duas funções de t, ó, então por exemplo, x2 de t, fazer a convolução de x1 de t com x2 deslocado, ou convolução de x1 deslocado de mesmo valor com x2, equivale a você deslocar o resultado final. Tá? Então, convoluir com um sinal deslocado equivale a deslocar a convolução original. E da mesma forma, se você tem deslocamentos duplos, ó, uma função com deslocamento T1, outra com T2, o resultado final desse C de T aqui será deslocado da soma dos deslocamentos. Então seria seria C de T menos, entre parênteses, T1 mais T2, e aí dá C de T menos T1 menos T2. Bom, outra propriedade importante é a convolução com impulso, né? O que é a convolução com impulso? Quando você convoluciona um sinal com um impulso. Deixa eu só... tá aqui. Então, se você convoluciona um sinal com impulso, pela propriedade da integral de convolução, seria a integral de x de tal, né? A outra função deslocada, delta de t menos tal, de tal. Esse deslocamento aqui, ele é feito em tal, desculpe. Essa expressão, ela é calculada na variável tal, o que significa que quando eu tenho uma função multiplicada por um impulso e eu integro, o resultado dessa integração será, como a gente já viu na propriedade do impulso unitário. O resultado será a função que está sendo multiplicada avaliada no ponto em que o impulso ocorre. Qual o ponto em que o impulso ocorre? Como isso aqui está em tal, este impulso ocorre quando o argumento é anulado. Esse argumento é anulado quando tal for igual a t. Então, em tal igual a t, este argumento se anula e, portanto, o resultado da integral será a função em tal igual a t, x de t. Ou seja, convoluir um sinal com um impulso unitário equivale a você obter o próprio sinal. Então, o impulso unitário é o elemento neutro da operação de convolução. Uma última propriedade, deixa eu ver. A última propriedade é a largura da convolução. Então, dados dois sinais de tamanho, de duração temporal T1 e T2, respectivamente, a duração da convolução é a soma das durações individuais. Então, ó, x1 de t, por exemplo, tem essa duração T1. x2 de t tem essa duração T2. A convolução entre x1 e x2 vai ter como duração a soma das durações dos dois sinais convoluídos, T1 mais T2. Essa propriedade é muito importante para a gente entender algumas características mais para frente na análise de sinais, especialmente de filtros. Bom, agora a gente vai entender o procedimento gráfico para o cálculo da convolução. Então, o entendimento de maneira gráfica da convolução traz algumas percepções importantes sobre essa operação de convolução. E uma coisa importante aqui é que a gente tem que lembrar que a integração é feita em tal. Então, tal é a variável de integração e t, no contexto de convolução, deve ser pensado como uma constante. Tá? É só voltando um pouquinho aqui, ó. Você quer calcular essa integral de convolução para qualquer valor de t. Então, fixe um t, pense num t igual a zero, por exemplo, você vai calcular a convolução para aquele t igual a zero. Depois você vai fazer para outro valor de t igual a 0.1, 0.2 e assim sucessivamente, tá? O que a gente vai mostrar agora é como você pode entender esse procedimento de uma maneira gráfica. É por isso que tem que lembrar que tal é a integral de convolução e t é uma constante no contexto de convolução.
Para isso, para entender procedimento gráfico, a gente tem um algoritmo. Então, seguindo esse algoritmo, você consegue executar o procedimento gráfico de convolução. O algoritmo é o seguinte: dados dois gráficos de sinais x1 e x2, você vai substituir t por tal. Então, no gráfico, o que for t você vai chamar de tal. Você vai escolher uma das funções para fixar, ou seja, ela não vai ser mexida nessa função. No caso aqui eu estou falando x1 de tal, mas poderia ser x2 de tal também, porque a convolução é comutativa. Então, uma vez mantida uma das funções fixas, a outra função é rebatida no eixo tal, espelhada, porque você vai obter x2 de menos tal, porque na integral de convolução existe um menos tal. A função será invertida e deslocada. Né? Se você quer uma função x de t menos tal, e tal é a variável que você está avaliando, fazer x de t menos tal equivale a rebater e deslocar para uma posição t. Isso é feito para cada valor de t. No caso aqui, escolha um valor de t, t0, chamei. Então, desloque a função rebata a função e desloque para o valor t0. Com essa função deslocada e rebatida, você vai multiplicá-la pela primeira, que não foi rebatida, e vai calcular o produto, a área do produto, que seria o valor de y no instante t igual a t0. Integral de menos a mais infinito, x1 de t, faltou o de tal aqui. x1 de tal, x2 de t0 menos tal, de tal. E você repete os procedimentos 4 e 5 para todos os valores possíveis de t, de forma a obter o gráfico de y de t. Então, vamos tentar aplicar este algoritmo em um exemplo prático para a gente entender o cálculo da convolução. Então, o exemplo será o cálculo dessa convolução entre esses dois sinais retangulares, x1 e x2, em que eu vou considerar t1 maior que t2, tá? Só para fins de exemplificação, mas tanto faz as durações dos sinais. E também vou considerar que a amplitude máxima de x1 é 2 e a amplitude máxima de x2 é 1. Então, nós vamos observar como a gente pode fazer o cálculo da convolução. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pelo algoritmo, né, transformar os eixos. Então, eu tinha... Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui. Eu tinha essa função, que eu vou chamar de t1 aqui. Aqui é 2, isso será x1 de tal, né? Já que eu estou transformando t em tal. Mas lembre-se que o valor t1 é uma constante, então eu não vou chamar de tal 1, vou chamar de t1 porque isso aqui é um valor qualquer, por exemplo, 2, 3, 20. E a outra função, também fazer a mesma coisa, com o segundo sinal, t2, chamar de tal, e aqui, sinal x1 de x2 de tal. Então, primeiro ponto do procedimento gráfico é fazer esta mudança de nomenclatura dos eixos, né? Do eixo. Ao invés de t, vou chamar de tal. Bom, a segunda coisa é escolha um dos gráficos para rebater. Então, escolhendo um dos gráficos para rebater, eu vou escolher x2 de t. Então, eu vou escolher x2 de tal para rebater. Então, eu mantenho fixo o sinal x1 e rebato com relação ao eixo 0 o sinal x2 de tal para obter o sinal que é 1, sinal x2 de menos tal.
Então esse sinal é o sinal rebatido com relação ao eixo y. Então eu tenho x2 de menos tal. E agora eu vou deslocar para um valor qualquer o sinal x2 de menos tal. Então, vou reescrever aqui, só ver se eu consigo redesenhar aqui o gráfico. Vou redesenhar, e eu vou redesenhar agora os dois gráficos em um único gráfico. Aqui seria x2, desculpe, x1 de tal. E em preto seria o gráfico x1, x2 de t menos tal para um t qualquer. Então, se eu desloco este gráfico para um t qualquer, eu vou começar da esquerda. Então, por exemplo, se eu desloco de t posições, eu vou somar t a este ponto e t a este. Se este ponto é 0, somar t a ele fica t. Se esse ponto é menos t2, se eu somar ele, vai ficar t menos t2. Onde t é um valor qualquer. No caso aqui é t negativo. Eu poderia deslocar para o lado de cá, que eu teria um valor de t positivo. Então eu estou optando por deslocar para a esquerda, porque as funções não se sobrepõem para esse deslocamento para qualquer t negativo. Então se as funções não se sobrepõem, o produto entre elas será nulo. Tá? Bom, agora eu vou calcular o produto, a integral sobre o produto. Então, para isso, a gente vai redesenhar o gráfico. Nesse intervalo, as funções elas não se sobrepõem. Portanto, o produto delas no intervalo neste intervalo em que a função está deslocada é nulo. Portanto, a integral é zero. Bom, então, nesse caso aqui, ó, a integral, ver se eu consigo colocar aqui. A gente quer calcular essa integral. Está um pouquinho ruim aqui, mas deixa assim. Eu quero calcular mais ou menos essa integral aí que está mostrada na tela. Então a gente observa que quando eu desloquei t para a direita, ou seja, enquanto existir esta propriedade aqui, ó, enquanto este t menos 2 não chegar a zero e enquanto este t for maior que isso, mas menor que isso, nós vamos ter esse intervalo aqui, ó, com as funções se sobrepondo. Então, essa integração ela vai se limitar a isso aqui, ó. Fora, entre 0 e menos infinito, ou seja, entre menos infinito e 0, o produto é nulo. Entre t e mais infinito, o produto é nulo. Só vai existir produto entre 0 e t. Então, a integral de menos a mais infinito se resume à integral entre 0 e t. De x1 de t neste intervalo e x2 de t menos tal nesse intervalo. Ora, quem é x1 de t no intervalo de 0 a t? x1 de t no intervalo de 0 a t vale 1. Então eu tenho, isso aqui vai ser igual a integral entre 0 e t de 1. E x2 de t no intervalo de 0 a t vale 2, vezes 2 de tal. Bom, isso aqui vai ser igual a 2 tal entre 0 e t. Portanto, vai dar 2t menos 0, que vai ser 2t. Então, para t maior que 0, maior ou igual a 0, e t menos t2 menor que 0, deixa eu fazer isso aqui em cima, eu devia ter feito isso no início. Se t é maior ou igual a 0 e t menos t2 é menor que 0, ou seja, enquanto esse ponto não encostar aqui, t menos t2 é menor que 0, e enquanto esse ponto se mantiver maior que 0, ou seja,
Esse intervalo aqui, ele pode se resumir em t entre 0 e t2. Então, quando t estiver entre 0 e t2, isso implica que a saída do sinal, ou seja, o resultado da convolução, será 2t. Isso aqui é uma reta crescente com t, o que realmente é o que se verifica aqui, ó. À medida que t aumenta, né, vou desenhar um outro t aqui, ó, um outro gráfico aqui, ó. Se eu aumentar o t, eu vou aumentar o produto, a área sobre o produto. Se eu aumento ainda mais, né, o sinal, eu vou ter um aumento da área. E esse aumento vai ser linear. Então, à medida que t aumenta, eu tenho uma reta crescente. É uma função crescente com aumento de t. Até o ponto em que t menos t2 passa de zero, que é o próximo caso que nós vamos analisar. Então, nesse novo caso, né, a gente deslocou ainda mais a função para a direita, de tal forma que todo o intervalo aqui, ó, da função x2 de t menos tal, ela está completamente tomada pela função x1 de tal, né? Então, como é que a gente representa esse intervalo? Então, para t maior que zero, né? E t menos t2 também maior que zero, e t ainda não encostou no ponto t, eu estou colocando aqui, pessoal, o maior é igual e o menor em alguns casos, mas tanto faz, tá? A convolução ela não vai ser alterada quando a gente modifica t por t menos tal ou não, tá? Bom, então, ó, quando t for maior que zero, mas t ainda for menor que t1, ou seja, esse ponto não atingiu t1, e esse ponto passou de zero, né? Nós temos esse caso. Traduzindo isso aqui significa que t2 vai ser menor ou igual a t, que vai ser menor que t1. Então, neste intervalo aqui, ó, para este novo intervalo, o que acontece com a função? Nós temos a sobreposição apenas neste intervalo. Então, a convolução ela vai poder ser escrita como sendo integral deste ponto para trás, ela é nula. Deste ponto para frente, ela é nula. Então, só vai existir entre t menos t2 e t. E qual vai ser o valor das funções neste intervalo? A função x1 de t de tal vale 2, e a função x2 de t menos tal vale 1 de tal. Então, vou só mudar o pincel que está ruim. Nós vamos ter a integral entre t menos t2 e t. Desculpe, não dá para resolver aqui. Então, vai ser 2t no intervalo t menos t2 a t. 2 tal, não t, que a variável de integração é tal. Então, a gente vai ter 2t menos 2t menos t2. Isso aqui vai dar 2t menos 2t mais 2t2, portanto, y de t vai ser 2t2, que é uma constante, né? Se a gente considera, já está, como t2 é um valor constante, era de se esperar que a convolução fosse uma constante. Por quê? Porque a área sobre esse produto aqui, ó, se essa função preta estiver dentro do intervalo da função azul, por mais que eu desloque t, a área não vai alterar. Vai se manter sempre constante porque não há modificação da área. Portanto, neste intervalo aqui, ó, para t entre t2 e t1, a gente lembra que a gente assumiu que t2 é menor que t1. Então, neste intervalo aqui, o resultado da convolução é uma constante e, portanto, ela não vai ser alterada. Se a gente deslocar ainda mais o valor de t, no ponto em que t ultrapassar t1, né, só para a gente visualizar aqui, ó, eu vou desenhar aqui
a função, com outro deslocamento, não vai alterar a área, com outro deslocamento, não vai alterar a área, até que chegue a esse ponto. A partir daqui, ou seja, quando eu tiver esse caso aqui, ó, o aumento de t vai diminuir a área, e é este o caso que a gente vai considerar a partir de agora. Então nós temos agora esse caso em que a função foi deslocada mais um pouco para a direita, e nós temos o que? O caso em que t é maior que t1, mas esse ponto aqui continua sendo menor que t1. Então, it menos t2 é menor ou igual a t1. Maior ou igual aqui, menor aqui. Bom, então, traduzindo isso aqui, ó, t menor que a soma de t1 mais t2. Então, para t entre t1 e t1 mais t2, nós temos o seguinte caso para a convolução. Só vai existir produto entre esses dois pontos, neste intervalo de t menos t2 até t1. E quanto valem as funções nesses pontos? x1 vale 2, x2 vale 1, de tal. Isso aqui vai ser a integral entre t menos t2 e t1. Desculpa, mais uma vez, vamos solucionar de vez já. É 2 tal entre t menos t2 e t1. Então vai ser 2t1 menos 2t mais 2t2. Ou y de t vai ser 2t1 mais t2 menos 2t. Então, observe que essa equação aqui ó, é uma equação decrescente com t, né? Uma reta decrescente. E, obviamente, a gente poderia observar do gráfico. À medida que t aumenta, esse tamanho aqui vai diminuindo e, portanto, a área vai diminuindo com o aumento de t. Então, essa convolução para este intervalo de tempo, ou seja, para estes casos em que eu mostrei que isso aqui é menor que isso ainda, nós vamos ter isso. O próximo intervalo é quando este ponto aqui chegar em T1 e ultrapassá-lo. A gente vai ter esse caso seguinte. Então, nesse caso aqui, ó, quando este ponto aqui passou de T2, de T1, então é quando T menos T2 foi maior ou igual a T1, que equivale a T ser maior ou igual a T1 mais T2. Neste caso, a integral de convolução, o produto entre as duas funções será nulo, né? Porque daqui para fora é negativo, é zero, ó, nesse intervalo aqui a função preta é zero, vezes o 2 vai dar zero. E fora desse intervalo, acima de t, a função azul é zero, e, portanto, vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, a integral de convolução é nula neste caso, neste intervalo. Então, nós temos como resultado final esta mágica. Então, a gente vai ter como resultado ó, essa função que vai ser zero, no intervalo de t menor que zero. Ela vai ser uma reta crescente 2t no intervalo entre 0 e t2. Uma constante de 2t2 no intervalo entre t2 e t1. Uma reta decrescente, né, neste valor aqui, neste intervalo entre t1 e t1 mais t2, e 0 a partir de t1 mais t2. Então, graficamente, deixa eu ver se eu consigo desenhá-la aqui. A gente teria esse y de t aqui, ó. Então, seria uma reta crescente, né, 0 até 0, t igual a 0, uma reta crescente entre 0 e t2, no ponto t2, ó. No ponto t2, ela atingiria o máximo, que é o valor 2, né? Era 2t2. T igual a t2, é 2t2 aqui. Entre t2 e t1 seria uma constante,
entre T2 e T1 seria uma constante de valor 2T2. E a partir de T1 até a soma dos dois seria uma reta decrescente. E a partir daqui seria nula, né? A convolução a partir daqui é nula. Então, com isso, a gente mostra eu mostrei o procedimento gráfico para um exemplo. E nas próximas aulas na próxima aula eu vou fazer mais alguns exemplos para a gente tornar ainda mais didático e ficar mais fácil de entendimento o procedimento gráfico da convolução. Então, eu finalizo aqui essa primeira parte de convolução e a gente vai continuar nas próximas aulas. Até mais.